Muito boa noite. Olha, gente, aqui no Senta Aqui, voltamos, minha gente. Será que voltamos mesmo, Ari? Voltamos, Olha, por favor. Por favor, né? Férias muito prolongadas. A gente achei. fica assim um tempo, daí volta, mas eu quero, porque assim, eu tenho pouco tempo pra ficar aqui, né? Como vocês sabem. Vou tirar uns dias de folga, né? Pra cuidar da minha pequenininha aqui, que daqui um pouquinho tá chegando. Mas hoje vou falar pra vocês. Fernanda Purificação está com um probleminha, não conseguiu vir, mas hoje eu tenho aqui ela, Ariela Caraço. Hello, people! E aí, tudo bem? Tô muito ansiosa. Ainda mais que a gente tem uma convidada. Gente, deixa eu apresentar a nossa convidada mais que especial. Ela que vai falar sobre o assunto, vai falar muito bem, porque assim, ó, o nosso assunto de hoje, claro, eu não posso deixar de falar que domingo foi Dia das Mães, né? E, claro, essa semana a gente tinha que trazer o assunto mãe. E ela não é só mãe, ela traz mães, ela transforma mães, né? Muito bem-vinda, doutora Silvia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, sempre é um prazer estar aqui e falar de um assunto tão legal, né? Um assunto toda mulherada gosta tanto de falar, né? Tão gostoso, né? Eu sei que eu estou vivendo esse momento. Agora eu posso falar. Daqui a pouco, os chorinhos. Daqui a pouco eu tô aqui gravando e tem choro atrás de mim. Bebê, vai E é um chorinho bem clássico de recém-nascido bem mesmo, clássico, né? Bem minha gostosinho, Minha irmã né? tá com uma recém-nascida e é bem clássico, a cada 2 horas. Obrigada, Ari. A cada 2 horas, Obrigada. Não, é a cada 3 só. Não, é nada, só a cada 3. Então hoje a gente vai falar de mães, dos desafios de carreira, autocuidado, de culpa, de felicidade. E é claro que eu vou começar falando dela, né? Ariela Caraço, que não é só mãe, ela é pai. Uhum. Então, produção, por favor, vamos mostrar quem é a mãe Ariela Caraço? Ai, que lindinha. Dá saudade dessa época. É muito gostoso. Essa é a Ari com a Victoria. Pode passar a próxima. Ela tá grandona, hein? Tá enorme. Olha esse olho. Nossa, esse olhar é da Ari. É da área. Ela é minha cara. Inclusive, ela tem a personalidade igual a minha, de verdade. É, Sério. uma personalidade muito forte, então, ela né? ela é exatamente uma mini Ariela. Tem mais alguma? Olha aí. Não, Já passa você, hein? exato. Porque ela tá calçando 38, gente. Eu calço ela vai ser 38. grandona. Ela tem 10. Vai ser grandona. 10 Vai anos. ser grande. Essa é Ela tá alta, né, enorme. Ari? Eu sou alta e o genitor também. Então, eu queria que você me contasse, Ari, um pouquinho antes da gente passar pra frente, como que foi o momento... A Ari já chora, gente. Hoje eu acho que vai chorar um pouco. Queria que você contasse como foi a tua experiência de maternidade. Você já deixou claro aqui que você é uma mãe solo, que você é uma mãe forte, corajosa. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bom, a gravidez, tive momentos altos e baixos, o que eu acho que nenhuma mãe merece, né? Passar por isso no momento de gravidez. Minha filha foi beautiful, foi muito beautiful. Eu tive parto normal, que, né, bem difícil, 16 horas de parto. Então, acho lindo, né? Mas cesárea também é maravilhoso. I'm sorry, eu tenho que falar da minha experiência aqui, né? Não quero te assustar, Não, mas... tá tudo bem, gente, tá tudo bem, ó. Mas foram 16 horas de parto e eu tive ela nos Estados Unidos, que eu tive descolamento da placenta. Então, 3 vezes durante a gravidez. Foi muito tenso. A primeira vez eu acho que eu tava... Acho que ela 2, 3 meses. Acho que tava pra entrar no 3º mês e... Bom, enfim, sangrou bastante. Pra quem não conhece, descolamento da placenta. É um sangramento e foi um sangramento absurdo. E eu falei, meu Deus. Eu pensei na hora, eu falei, nossa... Aí você já começa a chorar. E aí, aquela loucura de, tipo, não tenho mais ela. E aí consegui, graças a Deus, né, com tratamento, tive você, né, sabe todos os tratamentos, mas colocava remedinho, tomei remedinhos, e aí depois tive de novo, e aí eu fui para os Estados Unidos fazer enxoval e tive de novo. E aí pediram para eu ficar lá, e aí a Vicky nasceu lá, e lá é parto normal, sempre praticamente, lá eles não curtem, acho, não sei porquê, enfim, não sei, mas não curtem muito fazer a cesárea. E aí foram 16 horas...
E eles colocam epidural, não sei se no Brasil qual é o nome. É analgesia de parto. Isso. E aí você mesma vai colocando. Você tá com dor, aperta. Tá com dor, aperta. É uma bombinha que fica ali maravilhosa. Exato, é? eu não senti quase nada, mas foi tipo assim, sai logo, pelo amor de Deus, que eu tô com fome. Que acho que não podia comer, né, por algumas horas, enfim, aí eu, tipo, só queria comer. E aí, depois de 16 horas, aí, né, dilatou, e aí a Vicky veio. Aí eu senti bastante coisa lá embaixo, até na hora de costurar, Uma coisa meio estranha, né? Uma coisa Foi- diferente, digamos, ali embaixo. Mas, assim, não me arrependo de absolutamente nada, porque... Você tinha 24 anos. Tava com 24. 24, foi... Eu acho que é muito jovem, 24. Uhum. A nossa cabeça ainda... Sem muita dúvida. coisa, né? Pra mudar. Acho que amadureci bastante tendo ela, né? Porque o dia a dia, a rotina, trabalho e tudo junto. Mas, assim, é a minha vida. É a minha vida. Eu amo ela. E é minha melhor amiga também. Conto tudo, quase tudo. Ah, Quase é. tudo. Mas eu sou bem, assim, amiga mesmo, de contar as coisas. Isso é ótimo. Quando eu fui pro reality, contei pra ela. Ela ficou sabendo. Ah. Depois, né? Na verdade, na hora de ir, antes eu não tinha contado. Aí, quando eu estava lá e eu pude fazer a ligação, eu contei. Muito bom. Também temos aqui a nossa mãe, né? Doutora Silvia. Produção, por favor, pode colocar? Opa, passou. A doutora Silvia, que é mãe de 2, Pedro e o Thiago, Thiago, né? isso. Ó, uma dupla sertaneja aí. Deve ter o Thiago João no barquinho da musiquinha. Que legal! Doutora, eu sei que a doutora conhece várias histórias de pacientes, mas a gente queria conhecer a sua história de como que foi a sua gravidez. A minha primeira gestação foi um susto absurdo. Foi nada planejado. E detalhe que meu marido também é obstetra, né? Também é ginecologista. Nossa, que legal! Sempre foi a nossa mente assim, não vamos ter filho. A gente tava muito certo disso. Tanto que a gente teve até problema com os pais dele, quando a gente começou a namorar. Falei, olha, vou deixar já bem claro todo mundo, não quero ter filho, tudo bem pra você? Minha sogra quase que te odeio, né? Falei assim, como você não vai me dar? Não vou filho? ter meus netinhos! Bem isso. E acabou que eu engravidei sem querer, então assim, foi um susto muito grande, porque foi logo quando eu acabei minha residência, tava entrando no mestrado que eu gostava muito, e lá assim, não podia engravidar de jeito nenhum, tipo, emprego novo, tinha na mesma semana, Uau! e uma das perguntas na entrevista para uma mulher, obviamente, é, você quer ter filho agora? Você quer engravidar? Você já tá usando o DIU? E assim, olha, não tô usando medicação, mas vou começar a usar e não pretendo ter filho. Então, assim, eu já subi pro topo do cara, né? Tipo assim, falei, não quero ter filho. Foi maravilhosa, é essa que eu quero. E na semana eu descobri que estou grávida. Nossa! Meu Deus, que choque! Mas Cheguei nele e falei, olha, era um chefe, né, na época. Eu falei, ó, tô grávida. Vou abandonar o meu mestrado, vou sair, que eu sei que não era o combinado. E ele falou que eu ia ficar por ter sido sincera, por ter falado a verdade. Mas ele falou, olha, eu não vou te passar pano e nada. Vai parir aqui dentro do hospital, trabalhando. E foi realmente isso que aconteceu. Mas foi muito difícil pra mim aceitar esse começo de gestação. Porque não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa... Eu tava pra casar, casei de 5 meses, gente. Eu tenho 2 filhos de casamento, se você quiser te emprestar um. Tenho 2. que legal, tô chocada! Eu era bem magrinha, tive que fazer um outro vestido com a barriga deste tamanhão. Mentira. Queria cancelar tudo, aí minha mãe, não, deixa pra lá, depois você nunca mais faz, então bora fazer do jeito que dá. Então foi bem conturbado o comecinho. E depois, quando ele nasceu, eu não tive aquele sentimento que todo mundo fala muito, que as pessoas também te cobram. Você tá super feliz? Eu falava... O momento, é pelo momento, né? Né, assim, quando você tem um filho, a gente até uma vez conversou sobre isso, quando você tem um filho numa hora que não é tão planejada, você ama seu filho, obviamente você ama seu filho, mas você é um passou por impacto isso. diferente, assim, não passei por isso. Sim, mas Eu não queria, tipo, não tava preparada, também foi sem querer. então, assim, o mundo não para pra você conseguir absorver tudo aquilo, sabe? Na verdade, era isso que eu queria que o mundo parasse, porque aquilo me incomodou muito. Eu lembro que no apartamento que eu morava, tinha uma janela bem grandona na sala e eu não tinha cortina. E eu ficava lá com meu filho no colo, assim, logo que tinha acabado de parir, eu falava, caraca, o mundo tá andando. O mundo tá rodando e eu tô aqui fazendo o quê? Nada.
Eu lembro de ter esse sentimento e me culpar muito disso, que eu falava assim, meu Deus, que ser humano ruim que eu sou. Meu filho tá aqui saudável, bem nos meus braços, mas eu queria estar lá fora também. Porque todas as minhas amigas estavam fazendo mestrado, doutorado, entrando em grandes clínicas, trabalhando e eu amamentando. Então aquilo, e a amamentação pra mim foi muito difícil. Eu não Eu consegui. não consegui terminar de amamentar. E aí tinha aquele outro lado, como é que uma obstetra não amamenta? Nossa, cobrança também. E o meu primeiro foi parto cesárea. Como é que uma obstetra não tem parto normal? O meu segundo foi parto normal. Então assim, eu tava bem. Gente, Pra as ver se eu pessoas tava cobram ótima, tudo, né? Pelo né? amor. Então, assim, o primeiro foi bem difícil. O segundo foi muito mais fácil, né? Você sabe. Porque quando a gente. Depois, por que veio o segundo? Porque a gente gostou tanto. Assim, cara, é tão bom esse pitichuquinho aqui. Uhum. Depois que eu tive um bruço puerperal, que é como se fosse uma mini depressãozinha. Logo depois do Thiago, do mais novo, eu tive depressão puerperal. Nossa. Parece que assim, tipo, Deus falou assim, você vai passar por tudo que existe na Aham. obstetrícia pra você conseguir depois ajudar as pessoas. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu comigo. E aí depois o segundo foi muito mais fácil, por mais que eu tive a depressão puerperal logo depois do nascimento dele, eu consegui digerir as coisas mais fáceis e ele foi planejadinho. Então eu vi uma diferença de Qual a planejar. diferença de idade deles? É, quase 3, 2 e 8. Uhum. Então assim, Eles são quase a mesma altura. é que o pequenininho é muito grande. Nossa, pequenininho é eu muito achava que grandão. era, Tudo só- né, que você isso, falando, tudo mas só. É. pra mim parece 1 ano de diferença. É pouquinho, né? E um é totalmente diferente do outro, né? Parece Nossa, primos totalmente. distantes. Loiro e moreno. Eu brinquei, um filho meu, um filho do meu marido. Gente. Não é um pra cada, pra não ter problema. Ai, que Totalmente lindo. diferente um do outro. Mas é muito bom, né? No geral, ter filho é muito bom, mas tem seus problemas, né? Tem Bastante essa problema. culpa nossa. Eu posso falar que faz uns 2 anos que eu não me culpo. Que, por exemplo, assim, estou muito feliz de estar aqui. Não estou preocupada. Eu consegui criar uma rede de apoio e estou Uhum. muito feliz de estar aqui. E eu sei que eles estão bem. Mas eu penso em quem não tem essa rede de E apoio. quem não tem. E E, quem a não doutora tem. conhece histórias, né? De Oi. quem não tem, diversas histórias, né? Que tem que... Outro dia até saiu, não sei se vocês viram, um pai que ele é frentista e ele levou o filho, porque ele cuida sozinho do filho, levou pro trabalho. Vocês viram Não. isso? Todo mundo achou maravilhoso. Faltou sair no Jornal Nacional. Nossa. O sensacional. Olha E que a gente faz ser a isso mãe. sempre. Como se a mãe Sempre. Mas fosse normal. Como assim, gente? Isso acontece todos os dias. Uhum. Todos os dias com milhões de mulheres no mundo que leva seu filho pra trabalhar junto ou deixa de trabalhar por causa disso. fiz muito disso, Mas muito, porque bastante. era homem. Nossa, olha que maravilhoso. Nossa, que olha que homem. exemplo de pai. Gente, aonde? É, o mundo Não fez mais que a obrigação dele. Uhum. não né? fez mais que obrigação mesmo. Ainda bem que temos alguns pais que, né, pelo menos seguem com as obrigações. Que é aquela história do ajuda. Pai não ajuda em nada, né? Pai, É eu falo dever. muito isso. Pai não ajuda em nada. Pai tem a obrigação de fazer as coisas. Né? E você vê muito mãe falando isso, né? Agradecendo o pai por ter ajudado. Eu quero agradecer meu marido. Agradecer do quê? É obrigação. É obrigação, É obrigação. gente. Né? Ele A gente faz fixa Bom, ali. dá pra fazer sozinha, né? Porque Hoje acho não, que vai hoje ser a não, minha hoje não. próxima opção, mas eu não sei Hoje não, viu? Você pensa? É, eu sempre quis ter mais, mas agora, né, por conta da idade dela, eu fico com um pouco de receio, mas eu sempre quis ter 3. Não vai deixando muito, porque daí você não tem mesmo. Então ela já tá com 10, já prepara. Mas você acha que quando ela vai receber isso? Ela quer muito, ela adora as priminhas. Ela adora, ela fala, mamãe, eu queria muito um irmão, uma irmã, tipo, por favor. Até pensei em adoção uma vez, mas eu acho que é muita responsabilidade. Ainda mais agora que ela tá na pré-adolescência, tá difícil, viu? Tá difícil. Eu tenho vários pacientes que acabam adotando, que É? são tentantes e não conseguem, né? Eu falo uma coisa pra elas que eu acredito muito. Eu tenho um irmão adotado, mais novo, e às vezes seu filho já nasceu. E só você que não sabe. Então, assim, é muito real isso. Às vezes seu filhinho já tá lá com 2, 3 anos. Você vai lá conhecer, participar desse processo de adoção, que é muito difícil, né? Que é muito burocrático, Uhum. é muito pesado psicologicamente. Não sei se vocês já viram Nunca uma vi. ficha Não. de adoção. Você tem que assinalar assim, tudo bem a criança ter sido estuprada? Tudo bem ter sido tido processos psicológicos? Tudo bem ter, Nossa. sim, Uau. é pesadíssimo. É que sabe, deve ter assim? muita criança que foi abandonada, né? Muito, É muito Uhum. triste. muito. Então, assim, mas o amor é igual. É igualzinho, gente. Acho que O amor você é igual. cria um amor, né?
Igual. Deve ser incrível mesmo o processo. Mas vamos lá, agora vamos falar da outra pessoa. Agora Aí. vamos falar de você. Tá preparada? Não, mas volta o barrigão. Volta o barrigão. Tá muito beautiful. Que Nossa, tá linda. Linda essa foto. amei. Sou uma mãe em formação. Já é mãe, né? Já é mãe. Aí agora mais uma. Mãe em formação. Mamãe na adolescência. A doutora... Ela me falou isso outro dia. Eu falei assim, aí, né? Mais maturidade. Ela, não, tô me sentindo uma adolescente grávida. É, porque ela tem um espírito muito jovem. Ai, gente, assim, falar que mãe, eu sou mãe, agora sou mãe, pra mim é muito pesado ainda. Mas tá cada vez ficando mais leve. Maria Luísa tá aí chegando, finalzinho de junho, início de julho tá chegando. E eu tô me preparando pra tudo isso. Não só eu, mas como toda a minha família, que até... tanto da minha parte quanto do meu marido, 15 anos já, tá sem neném em casa. A família toda. Nossa, A família... as cobranças também aí, ó. Então Cadê? até passei pela mesma questão que a doutora, até comentar, porque quando eu comecei a namorar meu marido, eu falei, ó, não quero ter filho. Ó, né? Filho, pelo amor de Deus, eu tenho minha vida, pelo amor. E eu não queria mesmo, não era a ideia, não queria viver, mas chegou um momento que despertou. Esse momento eu fiquei praticamente 2 anos tentando. E quando a gente achou que vamos ter que fazer tratamento, eu já tava grávida. Que legal. Então, é uma história que eu ainda quero contar nas redes sociais, mas eu ainda não tô preparada psicologicamente e emocionalmente para contar essa história. Mas aqui estamos eu, meus 2 filhos, Pet. São filhos também, dão trabalho. Que são filhos também. E dão Estamos grávidos. Pode pular, produção. Essa é a dona Maria Heloíse, com a mãozinha no queixo, né? Já dá pra ver uma personalidade. Que delícia. Pode pular, produção. Essa época era muito bom, eu amava. Aqui, claro que agora todas as fotos que eu tiro é com a mão na barriga. Pra mostrar. Não, é impossível. Tá Já tá tudo aqui. Você fica, tipo como se você já tá carregando, você já tá carregando. E tipo, eu amava principalmente muito os gostoso. momentos de passar os pezinhos, deitar e ficar vendo. Eu tô curtindo muito essa fase. Tô tentando aproveitar ao máximo essa fase. Tá muito gostosa. Mas, claro, a gente não pode deixar que tem os medos, né? Medo de tudo. Eu tenho medo de pegar gripe, eu tenho medo de pegar isso, eu tenho medo de pegar aquilo, eu tenho medo de pegar nas pessoas, eu tenho medo de estar junto com muitas pessoas. O medo consome. Como que foi pra vocês lidar com tudo isso? Eu não tive esse medo porque eu tive que trabalhar, né? Como não foi esse planejado, eu trabalhava em hospital, foi muito assim, vai e segue a vida, né? Uhum. Vai e vai seguindo. Então, não tive muito isso. Pra mim, foi muito marcante, que eu me arrependo muito, mas eu já me desculpei, assim, sozinha, sabe? Mas foi muito marcante, eu não lembro muito da gestação do Pedro. Porque eu queria trabalhar, eu queria seguir todo mundo e eu já não podia mais. E aquilo não entrava na minha cabeça, sabe? Do Thiago, eu lembro de tudo, eu lembro... Tanto que, assim, as 2 gestações foram gritantemente diferentes. Por causa dessa aceitação mesmo, de falar, tá tudo bem, eu tá grávida agora, planejei. Então, eu não tive muito essa gestação, que saudade da minha barriga, não tive isso. Olha só. Que eu me arrependo, eu não fiz chá de bebê, eu não fiz chá revelação. Juro. Que eu olho pra trás e falo, poxa, por que eu não fiz? E no né? segundo você fez? No segundo eu fiz, mas fiz super pequeno, tudo, mas fiz. Então eu penso assim, poxa, né, podia ter aproveitado mais. Mas era uma fase que eu tive que me desculpar, porque aquilo me pesou muito, sabe? É isso que eu acho que é importante você trazer, doutora, de se desculpar. Sim. Uhum. Né? Porque às vezes eu bem. me sinto assim também. Às vezes eu me sinto, digamos que, querendo fazer tudo, mas não conseguindo fazer tudo. E daí eu penso, nossa, calma, respira, vai dar tudo certo. Deixa eu me desculpar por não conseguir fazer tudo. Porque eu queria, nossa, já tá com tudo pronto, já tá... Senão a gente pira, né? E assim, nós agora estamos fazendo um podcast. Você não. Você agora tá fazendo um olhinho. Nossa! Você tá fazendo um dedozinho. Você tá fazendo uma boquinha. Verdade. Cara, você é um lar hoje. Você tem noção disso? Você é uma casa.
Hoje, você é a base dela, você que está produzindo ela, né? Toda a parte neurológica. Se ela chorar, gente, Eu já tô chorando. Pega o lencinho pra ela. Ai, eu chorei tanto ontem, tem aqui ainda, será que tem que tirar? É muito emocionante. É muito bom. Então, assim, é uma coisa que eu tento hoje passar muito para as minhas gestantes. Eu agradeço a Deus por ter passado pelo que eu passei, que eu consigo acolher muito mais hoje. De ter passado os dois lados. Uma gestação muito gostosa, muito legal, vou aproveitar. E outra que eu falava assim, meu Deus, mas não nasce essa criança, eu preciso viver. O mundo tá correndo lá fora e eu tô aqui, meus amigos estão indo, eu tô aqui amamentando. Então, assim, é uma coisa que hoje eu vejo, eu consigo falar pra elas, assim, tipo, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, ela tá saudável. E você hoje é a casa dela. O que você mais fez de importante na sua vida é agora. É produzir um ser humano. Nossa. É muito incrível, né? É muito incrível. Eu olho e falo, gente, mas como é? Tipo, não dá pra... Eu não consigo entender. Eu falo assim, Sério. indiferente da religião, gente, não estamos como não crer em Deus. Não. Eu Indiferente da acredito religião. em Deus. Como que pode, assim? É muito e assim, incrível. gente, é um peixinho, não tá respirando aí dentro. É muito incrível. Como é que sabe a hora que tem que respirar aqui fora? Assim, tá com o olhinho aberto aí. Você consegue fazer isso dentro da água? Não faz. É incrível. Então, assim, é incrível. É uma coisa assim. E eu agora vendo como obstetra, olhando o lado profissional, ver uma mulher se tornar mãe, gente, é muito legal. É muito incrível. Bonito. Ver a barriga mudando, ver a barriga crescendo e ver os cuidados, ver os medos, ver as inseguranças vão mudando. No começo, a primeira consulta é clássico. Ai, mas e o peso? E será que eu vou engordar muito? E não sei o que lá. Todo mundo se preocupa com isso. O no início. autocuidado é algo que mexe com a cabeça de toda mulher. Eu sempre pensava, não, eu vou engravidar e vou ficar enorme. Eu pensava a mesma os coisa. lados, eu não vou conseguir voltar ao meu peso. Mas você tá ótima. Barriga! Aí quando foi crescendo, que eu vi a barriguinha crescendo, eu falei, opa, ai, tá tão bonitinho, redondinha. É muito gostoso. Muito Eu me sentia mais gostoso. bonita. Vai mudando Muito a bonita. nossa Eu me sentia cabeça. muito bonita. Eu tô me achando muito gata. Eu não sei o que acontece com os nossos hormônios. Eu me sentia É a única vez que a gente mostra que tem barriga, né? Gente, eu me sentia muito Eu beautiful. paro, fico que nem um Buda aqui, ó. E tá tudo... Meu marido chega, vai dar sorte hoje. Tá tudo bem. Mas Deixa foi eu muito bom. fazer isso quando não tem neném aqui pra ver o que acontece. Assim, são coisas que a gente vai passando que vale muito a pena, sabe? Assim, ver esse crescimento, essa mudança de até de personalidade, eu vejo que muda, é muito grande. Mas sabe, assim, o que eu mais gosto de ver? Quando a mãe volta a ser mulher. Quando, depois de ter... Quando depois que você tá ali, uma puérpera, passando por tudo aquilo, já tentando digerir, absorver o que foi aquela partolândia. Eu brinco que vira uma partolândia aquele momento, Sim. né? É muito E crazy. milhões de pessoas. Esse é o ponto, doutora. Milhões de pessoas. Parece que fica aquilo aqui, ó, ecoando. Não faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado. É muita informação para uma gestante. A gente não consegue absorver tudo e umas falas assim tão problemáticas. Do tipo, meu Deus, se eu sair de casa, eu não posso sair, não quero sair, eu quero ficar aqui, quero ficar aqui. Uma coisa que eu sempre peço pros pais, eu falo, olha, a mamãe controla a boca da família da mãe, o papai na boca da mãe. Porque assim, você vai escutar, seu leite é fraco, porque eu dei fórmula no meu, porque o meu era isso, Gente, eu eu não fazia tive nada isso, disso. eu fazia aquilo outro. Eu tava na maternidade, chegou uma mão assim, ó, sentadinha, chegou uma mão assim, ó. Não, deixa eu colocar. Sabe, eu não tive ração, sabe? Mentira. Oi? Na minha teta! Cara, veio só uma mão assim, ó. Não, deixa eu te mostrar E como eu quem era? fazia. Eu não posso falar. Deixa eu manter meu casamento, por favor. Tá. Deixa eu manter meu casamento. Fica só entre nós dois, depois eu te conto. Veio uma mão assim, você fala... Sabe, você fala... Tá. E assim, eu sou super expressiva. Na hora assim, eu com o moleque, eu não tá. Porque assim, você fica tão analgesiada com toda aquela situação...
todo enfermeiro entra, te dá uma dica, toda pessoa vem te dar uma dica, todo mundo quer te ensinar a ser mãe. Nossa, lá é diferente, gente. Cada um vai criar a sua história. E assim, e tá tudo bem. Ai, criança tem que dormir obrigatoriamente até às 7. É o país das maravilhas dormir até às 7, parto normal, sem laceração, amamentar até 1 ano de idade, com 6 meses, a criança pegar comida, jogar em todo o negócio da cabeça, né? O meu não foi na colher, tá? Sabe assim, introdução alimentar. Cara, isso é o país das maravilhas. Tem que ver o que é bom pra você, o que é bom pra sua família, né? Assim, ai, chupeta. Gente, chupeta salva a vida, só chupou. Ai, Chupou, graças a Deus. Totalmente a favor. Totalmente. Mas, na verdade... porque o dente fica... Colocamos aparelho. Hoje em dia tem, eu não posso falar o nome, tem aqueles... Esqueci o nome, só lembro o nome comercial. É o transparente. O Invisalign. Não precisa nem colocar aquele de não precisa, o aparelhinho. Não, mas deixa a chupetinha lá. Então, assim, é o que eu falei, assim, é o ideal? Não é o ideal. Mas, gente, às vezes é o que é bom pra sua família, né? É claro que é o bom senso. Você vai deixar a criança chupar a chupeta até os 8, 9 anos de idade? Obviamente que não, né? Mas tem hora, assim, que a criança não para de chorar. Você já amamentou, tá sem dor, já não tá com sono. Você fala, meu Deus, eu não aguento mais. O que eu faço? Cadê a mãe dessa criança? Eu dava pra minha mãe. Pra quem que eu entrego? Pra quem que eu entrego? Gente, marido, chama a mãe dessa criança agora que a gente vai ter uma conversa, né? Então, assim, você vai criar a sua história. É claro que, assim, pegue alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas dá uma filtrada e vê o que é melhor pra você. Essa é a questão. Nossa, eu tô, assim, ouvindo muita coisa. Ah, porque se for amamentar, porque você precisa colocar um pouco aqui, um pouco... Gente, cada um cria a sua história, cada um vai criar a sua rotina, cada um vai ver como é melhor, né? Muito me perguntam, como que você vai fazer pra trabalhar? Eu trabalhar de casa, graças a Deus, hoje eu posso fazer isso. E eu escolhi um momento para engravidar que eu posso fazer isso. Então, assim, é muita falação. É muita falação. E de gente que, assim, tiveram uma maternidade, tiveram um momento muito ruim e parece que quer trazer. E se a minha não é ruim como a dela, parece que eu que tenho um problema. Cada um tem a sua história. Comentário que me mata. Aproveita pra dormir agora que depois não vai dormir. Vai jogar praga em outros. Se teu filho dormiu, o meu vai. Aí eu penso assim, a minha dormiu muito até. Peraí, aproveita pra dormir agora porque depois você não vai dormir. Tá, mas se eu dormir agora, vai compensar depois? Não, claro que não. Vai conseguir dormir agora. Mal consegue dormir com o barrigão, né? Vira pro lado, vira pro outro. Não respira. Eu viro pro lado, ela me chuta. Eu viro pra cima, eu não consigo respirar. Viro pro outro, ela me chuta também. Difícil, eu acho muito difícil dormir. Ou seja, eu vou dormir. Eu não conseguia muito. Eu vou dormir 8 horas agora, mas quando ela nascer, eu vou compensar. Claro que não, já passou tanto tempo. Gente. Você vai Então, lembrar assim, do sono do mês passado. Dá vontade de fazer. Não fala nada. Se for pagar um boletim, eu acho que vale a pena falar. Aí, ok. Aí escuta. Quer comprar o berço? Aí você fala o que você quiser. Vai pagar Compra um o berço. boletinho, vai pagar o médico, alguma coisa do tipo. Se for pagar um boletinho, tudo bem. Mas eu acho, mas assim, é que você tem uma cabeça muito boa. Mas muitas mulheres isso acaba influenciando muito. Total. Então, eu tenho mulheres que chegam no consultório, assim, aos prantos, porque alguém da família falou que o leite dela é fraco e ela amamentando perfeitamente a criança. Que eu não fazia desse jeito. Se essa criança não dorme é porque tem algum problema. O problema tá com você. Vocês não têm noção dos absurdos que elas escutam, sabe? E, infelizmente, vem muito isso do lado da família do homem. Eu acho que, querendo ou não, a mulher, ela consegue segurar um pouco mais a família. O homem, ele fica um pouco mais receoso de segurar a família. Até pelo instinto mais agressivo do homem. Às vezes, ele fala muito mais agressivo. Então, às vezes, eu vejo que ele dá um pezinho pra trás, assim, pra não agredir tanto a família. Só que acaba que elas agridem muito a mãe. Eu já fui passar visita na maternidade uma vez, estava minha mãe passando mal, meio que desmaiando já, e tava todo mundo em cima da criança. Porque todo mundo tava ali vendo a criança, tirando foto, e a mãe passando super mal. Uma das coisas que eu acho mais linda, inclusive eu fiz um parto esse final de semana, no Dia das Mães, teve um nenenzinho que foi pra nascer, nasceu no sábado. Quando nasce o nenenzinho, foi um parto cesárea, e a grande maioria das maternidades hoje tem aquela salinha aquário, que é um janelão, parecido com a da sua casa, um janelão que é todo de vidro, né? Então, na hora que for o nascimento, se os pais autorizarem, a gente abre, então os pais conseguem ver
A família que tá do lado de fora consegue ver tudo que tá aqui dentro. Nossa. É lindo, é Minha super irmã legal. não Depois eu fez te mostro nada uma disso, foto. foi entre ela e ele. Foi super legal. Eu acho legal, assim, se a mãe tiver de acordo. Eu acho que eu queria só mais eu e meu marido Fechadinho. mesmo. É isso. Fechadinho. E aí você olha, aí a gente tem aquela partezinha do Rei Leão que eu brinco. Você lembra do Rei Leão que mostra? É igualzinho, eu me sinto ali. O Simba. Ai, maravilhoso. Aí eu tava ali, Rei Leão. Todas as vezes, muito gente. bom. Isso é 100% das vezes. Quando a gente tá mostrando, todas as fotos estão pro nenenzinho, tá todo mundo olhando. Tem uma mãe no cantinho do vidro, assim, ó, olhando pra cara da mãe. Porque mãe é mãe, gente. É claro que ela quer que o neto dela esteja bem, mas ela tá ali no cantinho. Mas a filha... Vendo se a filha tá bem. Aí a filha faz um joinha. Eu sempre falo assim, faz um joinha pra sua mãe pra ela ver que você tá bem. Faz assim, sabe assim? Porque é diferente. É mãe é um ser diferente. diferente, gente. A gente, né, se preocupa com os filhos. Acho que nunca vou conseguir não me preocupar. Né? A gente vê nossas mães, né, gente? Até hoje. Mas a minha experiência com a Vicky foi de verdade incrível. Muito bom. incrível. Ela, assim, eu não consegui amamentar, eu até tentei, mas, meu Deus, não deu certo. Eu tentava com aquela máquina, sai, por favor! Pra, né, falam que é mais saudável, que não sei o quê, e blá, blá, blá. Mas, assim, tá aqui. E tá tudo bem. Eu vi um ela vídeo muito bonito esse final de semana da Thaís Araújo falando que ela também não conseguiu amamentar, acho que foi a segunda filha, é a segunda filha dela. E ela teve um acolhimento muito forte da irmã dela, falando que não é a amamentação que vai criar o vínculo dela com a filha. É isso, minha mãe, Né? a minha mãe, assim, só tava eu e minha mãe. Foi, assim, de verdade, foi maravilhoso, porque só tava eu, minha mãe e minha filha. Recém-nascida. A minha mãe foi incrível comigo. Porque ela não julgava nada. Ela só falava, tipo assim, Ariela, se ela tá dormindo, não precisa acordar pra dar o leite. Calma, tá tranquilo. Se ela tiver com fome, ela vai chorar. Nos Estados Unidos, eles, assim, não falam nada. De verdade, eles não falam nada. Já coloca um negocinho em volta, coloca a touquinha, toma. E Toma, aí, que é teu. toma. Leva pra casa. E aí, minha mãe que foi me ensinando tudo. E foi muito tranquila. Ela, tipo assim, se não tem o seu leite, tá tudo bem, filha. Não, ela vai tomar o outro leite. Lá eles já têm pronto o leite, né? Não sei se aqui já tem. Mas assim, era tudo muito rápido. Não precisa esquentar o leite. Era, tipo, dar o leite... Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, não precisa. Você acha que você vai conseguir micro-ondas em todos os lugares que você for? Não precisa. Assim, foi muito tranquilo. A única coisa que minha mãe falava, pega um algodão, vamos ver se ela tá respirando. Bonitinha. Minha mãe fazia isso toda noite, porque ela, nossa, ela Eu não olhava para. aqui, assim, ó, eu colocava... Você vai lembrar da gente, Ari, ela vai lembrar. Ela eu vai. colocava a mãozinha assim pra ver, não, tá respirando. Ai, tá tudo Quando bem. tá chorando muito, você fala, meu Deus, pode chorar. Quando para de chorar, você fala, nossa, mas por que Porque tá ela chorando? dormia. Por que que Exato. parou? A minha filha dormia muito. Era Ai, que impressionante. bênção. O senhor vai ser igual, amém. Vai. Amém, mas- Jesus. Os meus Porque eu sou não muito dormiram nada. agitada. Eu achei que ela ia ser chorona, agitada. Os meus me deram muito Totalmente trabalho pra ao dormir. contrário. Dormiram nada. Jura? O meu mais velho, nada, dormiu nada. Ele foi dormir mais ou menos com uns 2 anos, assim, a noite toda. E até hoje ele acorda ainda. E vai pra minha cama. E a sua rede de apoio em tudo isso, Não, eu sou doutora? privilegiada. Eu também. Porque você tava num momento muito... Até de descobertas da sua própria Tudo. profissão, né? E assim, não era o que eu Nossa. queria ali na hora, né? E assim, sempre estudei muito, eu queria explodir, quero evoluir, quero crescer. E eu me vi ali e todo mundo subia. Eu tinha muita sensação, todo mundo subindo os degraus da escada e eu ali, assim, olhando todo mundo. Amamentando. Tanto que eu sou a mais... Meu filho é o mais velho de toda a minha turma. Uhum. Até da minha turma da escola, da faculdade, da residência, do mestrado. E eu falo assim, todo mundo tá seguindo e eu tô ficando. E depois eu consegui ver que não, que são fases diferentes Era isso da que eu ia vida. falar, porque eu trabalhei, ela nasceu, 15 dias já estava trabalhando. São fases diferentes da vida. Eu tive uma rede de apoio muito boa, eu sempre fui muito privilegiada. Eu tenho minha sogra e minha mãe que me ajudam muito. E sempre tive... Hoje eu tenho uma funcionária que eu amo de paixão, Rô, te amo. Assim, é minha funcionária há muitos anos já. E ela é a mãe dos meus filhos. Eu brinco muito, isso é muito real. Não tem, assim, foi Dia das Mães meu e dela também, assim, sabe? Ela me ajuda muito. O que é a grande minoria, né? Sim. Sua mãe te ajuda muito? Muito. Tipo, porque eu sou uma mulher solteira, né? Preciso sair Sim. um pouco, por favor. Minha mãe fica com ela, minha mãe leva ela pro shopping. Eu moro com os meus pais. Então, eu trabalho com eventos. Então, a minha rotina é Noturna, literalmente. bem crazy. E assim, quando ela
Que eu também falo, eu me arrependi, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, não fui no balé, não fui ali. Mas assim, eu precisava trabalhar. Então, pra mim, não foi uma escolha. Eu acho que essa é a ideia, se desculpar. Eu, assim, na época eu me sentia muito mal. E hoje eu falo, não, é normal. Eu acho que eu precisava trabalhar. Então, e eu sei que ela também... E ela entende, né? Ela entende. Ela fala, ai, mamãe, mas você tem que ir hoje até tarde. Aí eu falo, filha, tem que... Ah, tudo bem, mamãe, então... Tá tudo certo, né? Porque você vai pagar a minha escola. E eu falo que tá cara, viu? Tá cara. Então, assim, de verdade, teve alguns obstáculos no meio do caminho, né? Sim. Mas, assim, eu acho que eu sou uma mãe muito foda. É isso que é importante. Eu acho que você reconhecer que você é uma boa mãe já é um grande passo. Porque se você fica se lamentando, você não sai nem do lugar, né? E assim, é alinhar expectativas, né? Uma vez me perguntaram assim, nossa, doutora, que maravilhosa, porque a senhora é médica, porque faz programa, que não sei o que lá, e como é que você dá conta de tudo? Eu falei, não dou. Não dá mesmo. Não dou. E se alguém fala que dá, é mentira. Tem hora que eu sou mais mãe, tem hora que meu WhatsApp tá assim fervendo e eu não consigo responder. Tem hora que o hospital tá me ligando e eu não consigo atender. Tem hora que eu tô fazendo lição de casa. Tem hora que eu sou mais mãe, tem hora que eu sou mais médica, tem hora que eu sou mais obstetra. E assim a gente vai indo, né? Você não precisa aquela figurinha lá, é Mulher Maravilha. Cara, a gente não precisa ser de forma nenhuma. A gente nem tem que tentar ser. E o mais importante é você não ficar tentando se comparar com quem demonstra ser. Demonstra ser perfeito. Né? Perfeito. Porque Demonstra. assim, dou conta de tudo. Mentira, dá não. Eu falo pra Ninguém quem dá for, conta. ninguém dá. Nossa, Mentira. a gente... Mentira. Cada hora é uma coisa, cada hora é uma novidade, cada hora é um novo desafio, sabe? Mas ninguém dá conta e tá tudo bem. Eu Não falo consigo pros fazer pacientes, tudo. Um dia que deu pra varrer a casa, varre. Num dia que não der, coloca embaixo do tapete e varre amanhã. Não, ninguém tá vendo. Eu faço isso com a roupa suja. Ninguém tá vendo, tá na moda. E tipo, a máquina que lava, mas roupa ela dia a Na máquina. moda, roupa amassada, gente. Ai, gente, eu não passo roupa. Pronto, Não passo, estico, dobro, porque é muita roupa. Maravilhoso. Você já deve Hoje estar a arrumando minha as grande coisinhas. preocupação, não é nenhuma preocupação, porque eu acho assim que a minha rede de apoio hoje é o meu marido, mas eu tenho certeza que se eu falar assim, mãe, ela vem correndo. Não duvido. Não, tanto que ela, minha sogra, meu sogro estarão aqui pro parto, ficarão aqui com a gente. Eu tenho certeza que minha mãe vai ficar um pouco mais, a minha sogra também, mas a minha grande preocupação é, e agora? Eles estão indo embora. O que eu faço? Gente, o que eu faço? Pra que eu entrego? É o maior medo da vida, é ver sua mãe virando as coisas. A hora que a gente mais precisa da nossa mãe, gente, isso é absurdo, assim, de nítido, quando a gente vira mãe. É verdade. A gente dá valor. Nossa, você vai Né? ver Muito. como vai mudar a sua relação com a sua filha, porque hoje você é o lar dela, você vai se tornar a mantenedora dela. E a sua relação com a sua mãe. Vai mudar, assim, absurdo. Não só de valorizar, mas você falar, caraca, mãe, você passou por tudo isso. A nossa mãe vai ser mais inspiração do que já é, É verdade. né? Quando, você assim, dá. O pessoal fala muito assim, a gente só dá o que tem, a gente só dá no coração o que tem, o que recebeu. Não é verdade pra mãe. A mãe dá muito mais do que ela recebeu. Muito mais. Você não mais. recebeu o amor do pai dela, mas você deu o amor de pai e mãe pra ela. Eu dei amor dos dois lados. E ela sabe disso, Você porque... supriu os dois lados. Sim. Mesmo você não tendo. E meus pais supriram também. Então, assim, você deu o que você tinha? Não, você não deu o que você tinha. Você deu Muito muito mais. mais. Muito mais. Eu nunca vou ficar falando pro meu filho, olha, você não dormia, hein? Pelo amor de Deus, eu não tá vendo que você fez isso comigo, hein? Às vezes dá vontade, né? Óbvio. Passou, filho. Passou. Você nunca vai cobrar dela que ela fez você parir nos Estados Unidos, não deu pra voltar. Entendeu? Então, assim, ela virou americana. E tá não foi maravilhosa. fácil, e não Então, foi foi fácil. fácil. Foi Sabe? muitos dias na cama. Muitos. Então, assim, você jamais vai cobrar dela uma coisa dessa. Porque aquele o amor de mãe não é um amor de dívida, eu te dou o que você me dá. Eu te dou se Jamais. você merecer. É um amor divino mesmo. Você dá muito mais do que você recebe. Quantas vezes a gente foi ingrato com a nossa mãe? Às vezes eu olho pra trás e falo, ai, Nossa. Nossa, eu brigava bastante. Porque a minha mãe é um pouco difícil. Eu acho que Mas- todas as mães são, né? A gente só reconhece depois. Que agora eu também sou difícil. Então eu penso, minha mãe é tão difícil, mas eu também sou. Então, ela é igualzinha. Quando eu tô brava e, tipo assim, ela vai fazer alguma coisa parecida comigo, ela fica brava do mesmo jeito que eu fico. Ó lá. É impressionante, de verdade. Então- Mas eu queria fazer uma pergunta. Por favor.
Você que agora tá, né, daqui a pouco chegando. Qual o seu maior medo? Eu sei que é, né, da sua mãe ir e não ter o apoio, mas o medo em questão da criação. Ai, gente, a gente tá vivendo um momento tão difícil para criar uma criança. São tantas informações, são tantas telas, são tantas coisas. E eu tenho um pouco de receio de falar assim, não, eu não vou fazer e acabar fazendo algo que eu não gostaria. As telas são algo que me incomoda profundamente, mas esse não é o meu maior medo. Meu maior medo é não dar conta. De não conseguir voltar a ser o que eu era. Ativa. Como mulher. Como mulher. Não, eu tenho medo de não dar conta. Ah, mas vai. Mas acho que a gente aprende, né? A gente aprende a... É aquela história que o mundo não vai parar pra você. Exatamente. Você vai ter que voltar. Mas te entendo. E você vai ter uma filha pra criar. Nossa, qual foi a sua maior inspiração pra falar? Tipo, não dá tempo de eu ficar aqui chorando. Tô sozinha, mas eu vou chorar não. Eu tenho uma filha pra criar. As contas. As contas. 3 é tapas uma na cara e grande seguimos. preocupação. Eu, às vezes, me pego me comparando muito. E isso é uma coisa que eu preciso mudar a chave. Sim. Porque se eu me comparar, eu nunca vou conseguir fazer igual. Eu nunca vou conseguir ser aquela, nossa, videozinho lindo com a filha. Ai, toda linda, toda maravilhosa. Não vai ser, gente. Os primeiros meses não vão. Não. Nasce uma mãe, nasce um coque, todo mundo fala. Você sai da maternidade grávida, tá? Aquela história de sair da maternidade com a barriga chapada é raro do raro, acontece, mas é raro Sim, do raro. já Você vi. sai grávida, sai com barrigão grávida, sai às vezes mais inchado do que você entrou, você fala, Aham. caraca, deve ter saído melhor, gente, como assim? Essa criança não nasceu? Não, assim, você vê às vezes o pessoal postando foto parindo, assim, no meio do trabalho de parto. É, Outro eu dia acho uma que fazendo uma trança. Eu já falo, é tudo mentira, tá, gente? é algo que eu Mas tem preciso gente que mudar. consegue. Ah, não Eu não consegue, consigo. não. Não consegue nada, eu Gente, tô ali, tô ali, já não consegue vi, nada. já vi, de Ah, mas verdade. é o mas raro do é o raro do raro. Vai. Raro do Porque raro. eu Difícil. só queria... Sai, por favor. Eu Não fiquei tinha 12 tempo de horas nada. no trabalho de parto do segundo. Teve uma hora que, assim, não aguentava normal? mais. O O segundo segundo? foi. E eu falava assim, meu marido, deixa pra lá, não quero mais. Já deu a experiência maravilhosa. Gente, cesárea, 16 horas. maravilhoso, Gente, um maravilhoso. parto normal pra mim é cortar a barriga e tira, tá? Tem paciente que Eu brinca, falo parto pras normal, minhas abdominal. amigas, a minha, né, é desse tamanho. Como é que vai sair? Eu ainda, eu juro, eu não acredito até hoje, de verdade. É muito crazy. Gente, é desse tamanho aqui, ó. Tá vendo aqui? Você já viu a cabeça, o tamanho da cabeça do meu marido? A culpa é dele, né? Como é que vai? Não Como é que vai Ai, sair? gente, eu filmei todo o meu parto. Você sabe, minha mãe tava com GoPro. Sério? Juro, tem até hoje. Eu filmei o meu também. Nossa, eu acho demais, Eu mas também. eu não sei se eu filmaria. Acho que... Eu não assisti, já faz alguns anos aí que eu não assisti, mas, nossa, eu lembro de absolutamente vírgula por vírgula. Aqui no Brasil tá moda, né? Parto normal. Na verdade, parto normal nunca devia ter saído, muito menos ter entrado em moda, né? Parto normal é o que a gente tava brincando do País das Maravilhas, né? É o mais fisiológico? Obviamente é o mais fisiológico, né? Mas quer dizer que cesárea é ruim de forma nenhuma, gente. Não. Eu tive mais complicações do meu parto normal do que o meu parto cesárea. O parto cesárea não teve absolutamente nada, no parto normal eu tive. Então, assim, você tem que fazer o que te deixa bem, o que vai te deixar confortável no momento. Não adianta fazer alguma coisa. Pode ter certeza que vão te julgar. Essa hora deve ter gente que fala assim, que absurdo. nossa. Não vai ter parto Como normal. ela vai fazer cesárea, ela Cesárea prefere. Ai, que agendada. Tem mais lesão Ridículo. disso, lesão daquilo, nananana. Tudo na vida. Tem seu lado bom e seu lado ruim. Tudo na vida, né? Mas você tem que fazer o que te deixa feliz, o que te deixa bin, né? Eu acho que só de você já decidir que era uma cesárea eletiva, que é o que você vai decidir, já é um tapa na cara de muita gente. Fala assim, ó, é a minha decisão. Por quê? E quem manda é você. Desejo materno. É isso. A maior indicação de parto cesárea é indicação materna. Existem algumas indicações absolutas, né? Algumas patologias, algumas doenças. Mas a maior é desejo materno. E quem é contra tá sendo errado, porque você tem que respeitar. Aquela história, meu corpo, minhas regras. É isso. Exato. Concordo plenamente. Enquanto não agride o outro. Aí agora, não, eu acho que parto normal é melhor, aí você é ruim. Ué, no seu corpo não é sua regra? Ah, não devo explicação pra ninguém, Bem né? isso. Não devo explicação Exato, pra ninguém, não eu tem que penso falar dessa nada. forma. Então eu vou fazer do meu jeito. Eu penso dessa forma, porque realmente... Ela tá
pensando na periquitinha. Só tava pensando na periquitinha. Será que vai dar pra usar depois a periquitinha? Dá, e dá tudo certo. A gente sente tudo de novo. Gente, eu acho muito estranho esse negócio de, eu vou ali, vou marcar pra ganhar o nenê. Como você vai? Vou ganhar neném. É muito estranho também, né? É muito estranho a cesárea, assim. Eu lembro Mas, pensando, né, nisso aqui, eu prefiro Você não quer nem tentar normal. Não, amiga. Não. Só por causa disso. Tá entendendo? É por causa disso Não, mesmo? não. É por causa da dor mesmo. Não gosto de sentir dor. Sem fazer o que vai te deixar confortável. É o momento mais importante da sua vida. Exato. Mesmo que você tenha outros partos, o dela só vai ser esse. Exato. Né? Você não pode estar ali insegura porque alguém falou isso, alguém falou aquilo. Sem fazer o que é bom pra vocês, pra sua família. A história de cada um vai criar a sua história. Né? E a história da sua família começa ali. Começa com seu parto cesárea maravilhoso. Mas vai cortar lá no meio? Vai, tá tudo bem. Então ele vai fechar de novo, gente. Vai fechar. Tá tudo bem, já fiz uma lipo mesmo. É isso. Eu tenho abdominoplastia, tá tudo certo. Tem um corte aqui, tá tudo certo, faz parte. Não, mas eu queria normal, mas eu tava com receio um pouquinho. Mas lá nos Estados Unidos, eles... cesárea na última das últimas hipóteses. Se tiver alguma coisa muito séria. Na maioria dos países. É bem diferente. O Brasil é um dos países mais cesaristas que tem. Diferente, porque a minha médica, ela fala assim, bom, olhando o seu tamanho e o tamanho do seu marido, eu vou te falar uma coisa. É melhor cesárea. É melhor cesárea. Mas fica a seu critério. Sim. Mas eu fui indicada, não só por ela, por outros médicos também. Por isso, mas é diferente pensar que nos Estados Unidos o parto normal... totalmente jogado. Não sei se é questão de dinheiro, não sei. Não, é porque é o mais fisiológico, né, gente? O mais fisiológico é o parto normal. Querendo ou não, é a hora que o neném fala assim, agora eu quero nascer. O parto cesárea, você marca eletivamente, você calcula a idade gestacional e assim, eu acho que ele tá bom pra nascer em tal dia. Entendi. Por isso que muitas pacientes, antigamente, hoje em dia, o ideal é se fazer com 39 semanas de gestação. Antigamente não tinha essa data. Então nascia muito neném prematuro. Neném com 36 semanas, o médico estava fazendo cesárea. Nossa. Aí quando a pediatra pegava, falava, meu Deus, prematuro. Então assim, a medicina evoluiu muito. A técnica da cesárea evoluiu muito. Antigamente não podia lavar cabelo. A paciente ficava 3 dias andando agachadinha, machucava muito, sentia muita dor. Hoje em dia a técnica é muito melhor, a analgesia é muito boa. Eu chego lá, a paciente, no outro dia, a paciente está de perninha cruzada, amamentando seu filho com uma cesárea e tá tudo bem. Então, assim, esse assustar, isso me incomoda muito, sabe? Eu gosto muito de parto normal, eu faço bastante parto normal, mas eu adoro parto cesárea também. Por quê? Porque é um desejo da mãe, acabou. É isso. Né? E assim, a gente não pode julgar até uma cesárea, porque cesárea salva muitas vidas. Porque antigamente todo mundo nascia de parto normal. Todo índio nasce de parto normal, verdade, mas ninguém falava quantas mães morriam, quantas crianças morriam. Nossa. Tinha uma morte materna, um número violento, gente. Porque o neném era muito grandão e não nascia. E fazia o quê? Nada. Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Então morria mãe e filho. Então assim, a cesárea veio sim para ajudar muito. Todos os profissionais, existem profissional bom e profissional ruim. Médico que indica errado, realmente existe. Como existe, sei lá, outros profissionais, funcionários de outros lugares. Pessoas ruins existem no mundo, né, gente? Mas a grande maioria é boa, acredito muito nisso também. Mas cesárea hoje em dia é sim muito segura, você consegue ter muitas indicações boas da cesárea. E a primeira é desejo materno e acabou. É o seu desejo, é o que vai te deixar feliz. É o começo da sua história com a sua família. Imagina, carregamos 9 meses. Você não vai falar o que eu vou fazer. Quem vai decidir sou eu que carreguei aqui dentro. Exato. É isso. Não. Exato. Gente, que papo gostoso. Meu Deus, eu ficaria horas aqui conversando sobre isso. Mas a gente tem que encerrar. Não deu não. Olha, dá uma olhada. Mentira. Deve ter dado, não. Já. Encerrar, estamos chegando. Né? Não, a Mona hoje tá que tá. Olha, não sei, né? Vocês estão vendo, né, produção? Hoje ela tá que tá com o schedule. Não vai passar nenhum minuto a mais. Não, eu passaria tranquilamente. Mas eu quero que a gente volte a esse assunto, porque é um assunto bom, né? Muito gostoso. É gostoso. Falar de filhos, falar de desafios. Quero que a doutora volte aqui para contar a história
histórias de pacientes que eu sei que tem muita história Muita aí. História Deve ser boa, muito emocionante de esse- muita... É obstetra. 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 É, Você de falou muita português superação errado. mesmo. De assim. muita superação, né, doutora? Deve ser E muito também, bom. assim, a gente estava até conversando nos bastidores sobre as tentantes. Eu acho que é um assunto muito legal pra gente trazer aqui, porque eu fui tentante, querendo ou não. Foi por- 2 anos. Por 2 quase anos. 2 anos. Eu não fui tão assídua. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Mas fui, e é um sentimento que você não consegue descrever, porque quando você pensa que você tá, você não tá. Quando você Nossa. pensa que vai dar positivo, é negativo. É uma tristeza solitária. Né? Você não pode divulgar pra ninguém que você tá tentando, que todo mundo fica te cobrando. Uhum. E se você falar pra alguém que fala assim, espera a hora certa. É verdade, chega na hora de todo mundo- Deus, chega na hora certa, mas eu quero agora. Não, fica calma, na hora certa chega. É uma tristeza solitária mesmo, eu acho. Mas muito gostoso. Ari, obrigada Obrigada, por compartilhar a sua novamente. história com a Vicky, falar um pouquinho dela, falar um pouquinho de como foi a sua experiência. Já que você quer, então que venha mais um neném aí. Vamos planejar uma FIV? Eu topo, Não vamos. sei, viu? Não sei. Vamos ver se tem mais Tem um que aqui pensar no grupo. muito ainda, muito. Vontade eu tenho. Mas, filho, muitas preocupações. Ari, se você casasse no casamento às cegas. Se. Melhor deixar no se. Deixa pra lá o se. Eu não casei. Vamos falar assim, Ufa. se você encontrar hoje o amor da sua Ai. vida e casar, Vai ou racha? Teria. teria outro? Teria. Mas enquanto não aparece o certo, vai com os errados mesmo. Eu tô nessa vibe. Ainda bem que eu tenho família que me ajuda, porque eu preciso sair um pouco. Ah, claro. não. Preciso. Você precisa A Ari, ser mulher, né? a Ari adora beijar na boca, então eu vou Ai, beijo mesmo. Umas 10 bocas na mesma noite, tá ótimo. É isso. Tô me divertindo. Eu falo mesmo. A Ari vai parar nas faixas de fofoca porque beija na boca. Você tá entendendo? Ai, Vamos eu viver, adoro. vamos viver. Eu adoro, Ari. É isso Deixa eu mesmo. com vergonha. Ela tá com vergonha mesmo. Curta esse momento. Tá certíssima. E é isso aí, você tem que curtir a vida. É isso. Tá certíssima. Doutora, nossa, mais uma vez, muito obrigada por vir compartilhar a sua história hoje. Amei. Mas a gente quer mesmo que volte, que venha contar outras histórias, porque tem muita gente assistindo pra se inspirar, Sim. né? Pra saber como que é. Então a gente quer mesmo que a doutora volte outras vezes. Ai, que bom. Que bom, que bom. Gente, muito obrigada para aquela câmera do meio. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada por acompanhar o Senta Aqui. Eu acho que agora a gente voltou de vez, hein? Yes, Eu por adoro favor. estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso tema, ó. Um beijo e até a próxima.